Em meio ao calor político do interior de Itumbiara, uma notícia caiu como uma bomba e abalou não apenas uma família influente, mas toda a região. Um homem conhecido nos bastidores do poder, visto como promissor e articulado, atravessou uma linha sem retorno. O nome dele? Tales Alves Naves Machado. Genro do então prefeito da cidade, ele era considerado o sucessor natural dentro de um projeto político cuidadosamente construído ao longo de anos. Casado há cerca de 15 anos com Sara Tinoco Araújo, Tales formava, aos olhos de muitos, o retrato da família estruturada. 2 filhos, uma rotina ativa, compromissos sociais, presença constante em eventos e articulações públicas. Ele ocupava um dos cargos mais estratégicos da administração municipal, responsável por relações institucionais, função que o colocava frente a frente com empresários, lideranças e setores influentes da sociedade. Era visível, era ouvido, era preparado. Nos bastidores, comentava-se que ele poderia disputar uma vaga como deputado estadual, abrindo caminho para, no futuro, assumir voos ainda maiores. A herança política não era apenas simbólica, fazia parte de um plano. Ele estava inserido no núcleo do poder, aprendendo os movimentos, entendendo alianças, costurando acordos. Mas enquanto a imagem pública seguia sólida, algo se movia no campo pessoal. Segundo informações divulgadas posteriormente, Tales teria contratado um investigador particular, após desconfiar de uma possível infidelidade conjugal. O que teria descoberto o atingiu de forma profunda. Não se trata aqui de confirmar versões, mas de compreender o impacto emocional que uma suspeita dessa natureza pode provocar em alguém que construiu sua identidade sob controle, status e reconhecimento. O que aconteceu na sequência foi devastador. Dentro da própria casa, os 2 filhos do casal, crianças em fase escolar, com rotinas comuns de estudos, esportes e convivência familiar, tiveram suas vidas interrompidas de maneira violenta. Em seguida, o próprio Tales também colocou fim à própria trajetória. A cidade mergulhou em silêncio. Mas a pergunta que ecoou foi maior do que o crime em si. Como alguém inserido no poder, instruído, articulado e aparentemente equilibrado, atravessa esse limite? É aqui que precisamos olhar além da manchete. A sociedade ensina os homens desde muito cedo a esconder fragilidades. Quantos cresceram ouvindo que homem não chora? Quantos foram condicionados a acreditar que demonstrar dor é sinal de fraqueza? A construção da masculinidade, especialmente em ambientes conservadores e competitivos, muitas vezes exige dureza constante. O menino aprende que precisa ser forte. O adolescente aprende que precisa vencer. O adulto aprende que precisa prover, controlar e nunca perder. Mas ninguém ensina o que fazer quando a frustração chega. Quando falamos de rejeição, falamos de uma das experiências emocionais mais difíceis para qualquer ser humano. Porém, muitos homens não desenvolvem ferramentas para lidar com isso de forma saudável. Ao invés de conversar, procurar apoio ou elaborar a dor, acumulam, guardam, engolem. E sentimentos reprimidos não desaparecem, eles se comprimem. É como uma panela de pressão esquecida no fogo. A chama continua acesa, a válvula trava e ninguém percebe o vapor se acumulando, até que explode. No caso de Tales, além da possível frustração pessoal, havia o peso da imagem pública. Um homem projetado como sucessor político, inserido num ambiente onde poder é sinônimo de autoridade. Num meio onde fraqueza pode ser interpretada como incapacidade. A rejeição, especialmente quando envolve traição, costuma atingir diretamente o ego masculino moldado pela comparação. Não é apenas a dor afetiva, é a sensação de ter sido substituído, de não ter sido suficiente. E para quem construiu a própria identidade em cima de status e controle, isso pode se transformar numa ameaça existencial. Nada disso justifica o que aconteceu, mas ajuda a entender o processo.
Muitos homens aprendem a reagir com agressividade porque nunca foram ensinados a reagir com diálogo. Desde brigas na infância até conflitos no trânsito, a resposta automática costuma ser confronto, resolver no grito, resolver na imposição. Só que emoções complexas não se resolvem assim. Existe também a pressão contemporânea. Redes sociais exibem padrões irreais de sucesso. O homem precisa ser bem-sucedido, forte, provedor, desejado. Precisa ter dinheiro, influência, corpo ideal, relacionamento perfeito. A régua é sempre alta e quase sempre inalcançável. Quando a realidade não corresponde à expectativa, surge a frustração silenciosa. Dados mostram que homens tiram a própria vida em proporção significativamente maior do que mulheres. Isso revela algo preocupante. Muitos não conseguem pedir ajuda, não conseguem admitir que estão quebrados por dentro. A política, inclusive, é um ambiente de tensão permanente, disputas, alianças frágeis, necessidade constante de demonstrar força. Um homem nessa posição pode sentir que não tem espaço para vulnerabilidade. Mostrar dor pode parecer sinônimo de perder a autoridade. Se Tales realmente vinha acumulando sentimentos de frustração, insegurança e humilhação, ele provavelmente os guardou. Guardou para manter a postura, guardou para não parecer fraco, guardou até o ponto de ruptura. E quando a ruptura veio, veio de forma irreversível. O que mais choca nesse caso é o direcionamento da violência. Ao atingir os próprios filhos, ele não atacou apenas a esposa ou a si mesmo, ele destruiu aquilo que representava futuro, continuidade, inocência. Isso revela algo ainda mais profundo: a incapacidade de separar dor pessoal de responsabilidade moral. A dor virou punição, a frustração virou vingança, e o controle que parecia tão sólido desmoronou em segundos. A grande questão que fica é quantos outros homens vivem hoje acumulando sentimentos sem elaborar. Quantos aparentam sucesso enquanto internamente enfrentam tempestades silenciosas. Entender esse processo não é passar pano, não é relativizar, é tentar impedir que novos casos surjam. Porque monstros não nascem prontos, eles são construídos, muitas vezes pela soma de silêncio, orgulho ferido, pressão social e ausência de diálogo. Em Itumbiara, ficou o luto, ficaram perguntas sem resposta. Ficou uma família devastada e uma cidade marcada. Mas talvez a reflexão mais importante seja essa. Se não aprendermos a falar sobre emoções masculinas com seriedade, continuaremos assistindo explosões que poderiam ter sido evitadas. Porque o caso envolvendo Tales Alves Naves Machado, em Itumbiara, não é apenas sobre um crime, é sobre ruptura, é sobre identidade, é sobre ego ferido e poder mal direcionado. Quando um homem constrói sua imagem em torno de status, controle e reconhecimento público, qualquer ameaça a essa estrutura pode ser percebida como destruição total. Não é apenas o fim de um relacionamento, é o colapso de uma narrativa inteira. Tales não era um anônimo. Ele ocupava posição estratégica dentro da prefeitura, circulava entre lideranças, era visto como herdeiro político. Havia expectativa sobre seu futuro, havia projeção, havia imagem. E quando a possível descoberta de uma traição veio à tona, não foi apenas uma dor conjugal, foi um abalo na identidade que ele sustentava. A traição, para muitos homens moldados sobre a lógica da competição, ativa uma sensação primitiva de substituição. Não é apenas ela me deixou, é eu fui superado, é outro ocupou meu lugar. E quando o orgulho é o principal pilar da identidade, a dor vira combustível perigoso. O problema é que orgulho ferido, quando não é elaborado, pode se transformar em necessidade de punição. É aqui que a história fica ainda mais sombria. Porque a violência cometida não foi impulsiva no sentido clássico de uma discussão que saiu do controle. Há indícios de planejamento. Isso muda tudo. Planejamento significa ruminação, significa pensamento repetitivo,
Significa alimentar a dor até que ela se transforme em decisão. E quando alguém decide transformar sofrimento em destruição, já houve um longo caminho interno percorrido. Existe um ponto importante. Homens em posições de poder costumam ter ainda menos espaço para a vulnerabilidade. Demonstrar fraqueza pode ser interpretado como fragilidade política. Então, o sofrimento fica escondido. O discurso continua firme. A postura permanece inabalável. Mas por dentro, o conflito cresce. E quanto maior o contraste entre a imagem pública e a dor privada, maior pode ser a implosão. Outro aspecto que precisa ser discutido é o sentimento de posse. Durante séculos, relacionamentos foram tratados sob lógica de domínio. Ainda hoje, muitos homens são educados a enxergar a companheira como extensão da própria honra. Quando essa honra é manchada, alguns interpretam como necessidade de reparação. Mas ninguém é propriedade de ninguém. Quando essa mentalidade não é desconstruída, a rejeição vira humilhação, a humilhação vira raiva, e a raiva, quando somada à incapacidade de dialogar, pode se tornar violência. O que aconteceu em Itumbiara escancara algo que vai além de política ou traição: a dificuldade masculina em lidar com frustração emocional profunda. Enquanto muitas mulheres constroem redes de apoio, amigas, familiares, espaços de conversa, muitos homens enfrentam suas crises sozinhos. O desabafo costuma ser substituído por distração. O incômodo vira silêncio. O silêncio vira pressão. E pressão acumulada não desaparece sozinha. Há ainda a influência do ambiente digital. Redes sociais criam vitrines de sucesso permanente. O homem precisa mostrar força, prosperidade, felicidade. Precisa parecer invulnerável. E quando a vida real desmorona, ele não sabe como assumir isso publicamente. Assumir que foi traído? Assumir que sofreu? Assumir que perdeu o controle emocional? Para muitos, isso soa pior do que o próprio sofrimento. Mas nada, absolutamente nada, explica ou justifica o que foi feito. Ao tirar a vida dos próprios filhos, Tales não atacou apenas a esposa. Ele atingiu o que havia de mais frágil e inocente. Esse tipo de ato revela não apenas dor, mas uma decisão consciente de causar sofrimento irreparável. É o ponto máximo da distorção emocional: transformar amor em instrumento de vingança. E aqui existe outra reflexão incômoda. Muitas vezes, a sociedade só discute saúde mental masculina depois que algo extremo acontece. Antes disso, o homem que demonstra fragilidade é ridicularizado, é chamado de fraco, dramático, sensível demais. Mas fragilidade ignorada vira risco. Os números sobre autoextermínio masculino já mostram um padrão preocupante. A dificuldade em pedir ajuda é real. E quando não há pedido de ajuda, o colapso pode assumir formas imprevisíveis. No caso de Itumbiara, o colapso foi devastador. Uma cidade inteira marcada, uma família destruída, uma trajetória política encerrada da pior maneira possível. E a pergunta permanece: poderia ter sido diferente? Talvez sim, se houvesse diálogo antes do rompimento. Talvez sim, se houvesse apoio psicológico contínuo. Talvez sim, se a masculinidade não fosse construída sobre silêncio e orgulho. Mas o talvez não muda o que já aconteceu. O que pode mudar é o futuro. Precisamos falar sobre emoções masculinas sem ironia. Precisamos ensinar meninos que chorar não é fraqueza. Precisamos mostrar que término não é humilhação, que rejeição não define valor, que buscar terapia não diminui ninguém. Porque quando o homem aprende que sua única forma de resposta é a agressividade, qualquer crise vira ameaça. E ameaças, para quem não sabe dialogar, viram confronto. O caso de Tales Alves Naves Machado não deve ser lembrado apenas como manchete policial, deve servir como alerta social, sobre orgulho, poder, silêncio e explosão emocional. Monstros não surgem do nada, eles são construídos ao longo do tempo, muitas vezes sob aplausos, sob expectativa, sob pressão.
Se quisermos evitar novas tragédias, precisamos começar antes do colapso. Precisamos criar ambientes onde homens possam admitir dor sem medo de perder respeito. Porque respeito verdadeiro não nasce da força, nasce da maturidade emocional. Em Itumbiara ficou o luto, mas que fique também a reflexão. Se essa análise fez sentido para você, se esse tipo de conteúdo ajuda a enxergar além da superfície das notícias, inscreva-se no canal, ative as notificações e acompanhe os próximos episódios. Aqui a gente não passa pano, mas também não deixa de refletir. Até a próxima!